Neste primeiro quadro do nosso programa, nós vamos direto conferir Você Pergunta, Seu Médico Responde, com a participação do nutrólogo, Dr. Paulo Roberto de Souza. Vamos conferir as informações de hoje? Bom, doutor Paulo, vamos então às perguntas de hoje. No quadro Você Pergunta, Seu Médico Responde. A primeira participação. Doutor, quando temos muita perda de peso, qual o tratamento a seguir? Deve ter alguns cuidados, não é isso? Se você reparou, eu estava usando máscara antes, porque o cinema... É importante essa questão da perda de peso. Nessa pandemia tem muita gente ganhando muito peso, mas tem gente perdendo peso também. Meu caro César de Oliveira, isso? De Itajaí. César, quando você tem uma perda de peso, que você está fazendo alguma coisa para perder esse peso, como ou uma dieta, ou muita atividade física, ou fez um tratamento qualquer com um endócrino ou com um nutrólogo, enfim, ou se você fez uma cirurgia bariátrica, são questões diferentes a ser seguidas. Se essa perda de peso está sendo por sem motivo nenhum, que você começou a perder peso de uma hora para outra sem ter feito nada diferente do que você vinha fazendo, você tem que procurar um médico para fazer a investigação normal de qualquer uma doença que ocorre perda de peso. Mas é importante, se você fez, de qualquer maneira, se você fez uma perda de peso pela dieta ou por uma bariátrica, por um tratamento médico, quando você perde muito peso, 20, 30 quilos, você diminui o tamanho do adipócito. Então a célula gordurosa diminui de tamanho, ela murcha, mas ela continua ali, então o teu cérebro continua com a memória que você tem aqueles adipócitos ali para serem enchidos novamente. Então por isso que é importante ter o cuidado, porque a volta ao ganho de peso é rápida também. Mas é importante também frisar que dentro do adipócito a gente acumula muitas toxinas. O nosso corpo ele tenta jogar as toxinas, metais pesados, tudo quanto é lixo, o nosso corpo tenta jogar para dentro da célula adiposa. E então, quando você tem uma perda de peso e esse adipócito murcha, diminui de tamanho, essas substâncias também tendem a sair para fora desse tecido gorduroso. E aí surge um grande problema, que ela volta para a circulação, volta para a corrente sanguínea e vai para outro órgão que tem a gordura. Um deles é o fígado e o outro órgão que é um tecido gorduroso é o cérebro. Então é muito importante que quem faz uma perda de peso importante tem que fazer uma avaliação depois do cérebro e do fígado. Principalmente atuar no fígado para que ele funcione bem, para ele seja um órgão detoxificante, para que ele funcione e consiga jogar substâncias para fora. Ele metaboliza os metais pesados, metaboliza as toxinas, os agrotóxicos, organofosforados, etc. E faz com que ele elimine pelas fezes ou jogue de volta pela urina e jogue para fora. Porque se você teve a perda de peso e essas toxinas saíram e foram para o cérebro, você vai ter outro problema lá na frente, como outras doenças do cérebro, como doenças neurodegenerativas, mal de Alzheimer, enfim. Então é importante, sempre que fizer perda de peso, tratar bem o seu fígado. A pergunta de Jonas Lima, de Blumenau. Doutor, fiz um exame de sangue, deu alto, um exame chamado PCR, e ali fala de risco cardiovascular. Por favor, me informa melhor sobre essa condição. Um abraço pessoal de Blumenau. Esse exame chamado PCR, ele sempre é um exame bem importante para várias áreas da medicina. A cardiologia pede para ver risco cardiovascular, a reumato pede para ver a parte reumática, e nós da nutrologia a gente pede para ver a inflamação como um todo. A PCR tem a PCR simples, que é a PCR que a gente faz para ver mais a inflamação aguda, e tem o PCR ultrassensível, que é o exame que indica essa proteína, chamada proteína C reativa ultrassensível, e que o normal é até 3, de 1 a 3. Então o ideal é que esteja sempre abaixo de 3, que indica que você tem uma inflamação baixa. Quando ela está acima de 10, não sei qual é o seu caso, se está alta e quanto está alto, acima de 10 geralmente é algum processo inflamatório. Ele pode ser um processo inflamatório que você teve agora recentemente, uma amigdalite, uma otite ou uma artrite, qualquer inflamação faz aumentar o PCR e que daí dá um aumento bem grande, acima de 10, 15, 20, sei lá. Mas quando tem o PCR até 3, 1 a 2 é um risco baixo, de 2 a 3 é um risco médio e acima de 3 é um risco alto,
e ali fala no exame risco cardiovascular. Por quê? Quando tem uma inflamação crônica, não aquela aguda que é da uma batida ou da inflamação como eu falei, mas quando a gente tem inflamação crônica, o que acontece? Inflamação crônica, ele leva a risco de alteração da parede, do endotélio do vaso. Então lá vamos imaginar que lá no seu cano, do lado da sua cozinha, tem, o cano está meio rugoso, está meio áspero. Se você depositar gordura ali, no caso no nosso corpo, o colesterol, e essa nossa gordura está oxidada, quer dizer, se você está passando por um estresse oxidativo, então tem colesterol, pode até estar o colesterol normal, mas se o colesterol está alto, o LDL, que é o colesterol que a gente chama de colesterol ruim, que é o que carrega a gordura do fígado para os nossos vasos, e ele está na circulação e ele está oxidando, você está em um processo oxidativo pelo excesso de álcool, excesso de cigarro, excesso de vários fatores que levam à oxidação. Se essa oxidação, a gordura está oxidada e a parede está inflamada, é que propicia a depositar ali e formar placas. Então por isso que se fala em risco cardiovascular. Então se ela está oxidada a gordura e o vaso inflamado, o PCR sempre aumentado, se você fizer 2, 3 vezes o exame e está com o PCR aumentado, você tem que ver os fatores de risco de oxidação e procurar daí anti-inflamar. No nosso caso, a gente não usa anti-inflamatório como os anti-inflamatórios tradicionais para inflamação aguda, mas a inflamação crônica a gente usa o quê? O ômega 3, a curcumina, a boswellia, várias substâncias que agem na inflamação, agem na cascata da inflamação. Então é isso que eu tenho a dizer para você. Obrigado pela pergunta e até a próxima. De hoje vem de Davi Salles, Florianópolis. Doutor, fiz uma bariátrica e perdi 30 quilos. Uso um complexo vitamínico. O que mais devo me preocupar? Davi Salles, Florianópolis. Obrigado, pessoal lá de Florianópolis. Parece que Florianópolis tem bastante telespectador do programa Vera Toledo, um programa bem bacana de ser assistido. E a gente está sempre aqui participando para tentar tirar suas dúvidas. E a gente tira as dúvidas também no Instagram, que é @drpaulonutrólogo. Quem quiser pode me seguir aí e a gente pode dar as orientações que você necessite. No caso, Davi Florianópolis, isso? Davi. No caso que você teve uma cirurgia bariátrica, que teve essa perda de peso, inclusive teve um programa um tempo atrás que eu já respondi sobre a perda de peso. Todo paciente que faz bariátrica que tem uma perda de peso bem acentuada, ele tem que tomar cuidado na reposição dos nutrientes. Por quê? Porque como ele faz uma diminuição do estômago e às vezes também faz a derivação ali do estômago lá para o intestino delgado, o que acontece? O alimento quando passa, ele passa muito rápido, então tem dificuldade de absorção. Além disso, alguns fatores de absorção de alguns nutrientes que são feitos ali no estômago são diminuídos, então você diminui esses fatores, o fator intrínseco, então você diminui a absorção de vitamina B12, ferro, enfim. Então, todo bariátrico tem que fazer acompanhamento com o nutrólogo, o nutricionista ou o próprio médico que fez a cirurgia, às vezes tem esse acompanhamento pós-operatório, para repor esses nutrientes, vitamina B12, ácido fólico, ferro, e daí a gente complementa com zinco, selênio, as vitaminas antioxidantes, etc. Também é importante, como falei no outro programa, não sei se você chegou a ver esse programa, é importante que quem faz a perda de peso tenha cuidado com a intoxicação de substâncias químicas, como os metais pesados, chumbo, mercúrio, alumínio, cádmio. São substâncias que quando você perde peso, os seus adipócitos diminuem, e essa substância tóxica geralmente fica depositada no adipócito, que é a célula gordurosa. Então, quando você tem a diminuição do peso, que esse adipócito murcha, você tem a liberação dessas toxinas e elas tendem a ir para o cérebro e lá pode causar problemas mais tarde. Então, é importante que quem faz a bariátrica, que tem a perda de peso, é importante também acompanhar sempre com uma bioimpedância para ver se você está perdendo massa gorda, está perdendo músculo ou gordura, enfim, ver se você está perdendo água ou não. E, além disso, fazer a reposição dos nutrientes, vitaminas, minerais, os aminoácidos, a parte hormonal também é importante, enfim. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida muito boa após a cirurgia bariátrica. Tá certo, por hoje é isso. A participação do Dr. Paulo Roberto de Souza, nosso médico nutrólogo, no programa da Vera, no quadro Você Pergunta, seu médico responde. Obrigada, doutor.